Jesus, igreja. Vamos nos pôr de pé nessa noite, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis. Oh, aleluias. Quero glorificar ao Senhor por retornar a essa cidade, retornar a esse povo tão abençoado, povo de Deus. Deus abençoe essa igreja, é um prazer, uma honra muito grande poder estar aqui participando com os irmãos e as irmãs dessa festa tão abençoada, que é toda ela dedicada para a honra, para a glória do santo nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que tanto têm se empenhado em fazer esse trabalho, essa obra. Eu disse para o irmão Mateus que fazer festa dá trabalho, mas se tirar isso da gente, a gente morre, né? Deus abençoe os irmãos e não desfaleçam o trabalho das vossas mãos, porque para essa obra o Senhor tem uma recompensa. Que os irmãos possam continuar, pastor Geraldo, sua família, esse pastor tão amável, tão humilde, tão simples, são coisas que alegram o meu coração. O nosso povo é assim, e o nosso povo não pode perder características como essa nunca, porque a nossa diferença não está na prosperidade, porque o ímpio também prospera no seu caminho, mas a nossa diferença está na nossa simplicidade, na humildade, na mansidão, nos frutos do Espírito, os quais só podem dar aqueles que são do Espírito. Havia muito preconceito na igreja primitiva, ou melhor, antes da fundação da igreja primitiva, do ideal de Jesus, e pegavam os doutores, os que tinham anéis de ouro em seus dedos, e colocavam no banco da frente, e os mais simples deixavam que se acomodassem atrás, e davam importância a cada um devido às suas posses. Mas o Senhor Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: entre vós não será assim. Aleluia. Pega a mão do seu irmão e diga isso para ele, conosco é diferente. Amém? Aleluias. Nosso valor não está no que podemos fazer, mas está no que temos na nossa vida e a presença dele. Aleluias. Pastor Júnior, Deus abençoe, uma honra, folga em vê-lo. Deus abençoe também sua esposa. Amém? Glória a Deus. Irmã Eliane, seu esposo, que casal abençoado, é um prazer saber que Eliane vai estar num lugar de afago para minha alma. É céu aberto, para a honra e glória do nome do Senhor. Gênesis capítulo de número 2. Deus abençoe sua vida também, Mateus. Glória a Deus. Você é casado, Mateus? Que bênção. Amém, aleluia. Cadê ela? Tá me devendo uma escova, tá? Deus abençoe esse casal abençoado. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Diga amém por essa palavra. Amém. Se assente glorificando a Deus, querido. Mantenha a sua Bíblia aberta na leitura que acabamos de fazer.
Aleluia. Versículo 23, o último versículo que nós fazemos menção, a Bíblia diz que disse Adão: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. O versículo 23 é o versículo derradeiro e o versículo que traz o desfecho para esta história que se inicia e que se principia para nós nesta noite no versículo de número 18. Perceba que há um contraste entre esses dois versículos. O primeiro versículo que nós lemos, o verso 18, a Bíblia vai narrar e o próprio Deus vai constatar que Adão está vivendo uma situação que não é boa. Adão está vivendo uma situação que não é favorável. Adão não está vivendo uma vida plena, uma vida satisfeita. Adão se encontra por um momento de sua vida incompleto. Adão se encontra por um momento da sua vida precisando que uma lacuna seja preenchida na vida dele. E esta palavra eu não trago tão somente aos homens, nem também tão somente às mulheres, mas esta palavra é uma palavra para a igreja viva de Jesus na face da terra nesse dia de hoje. Quando nós paramos para meditar um pouco no livro do Gênesis, nós vamos perceber, sobretudo nos versículos que fizemos menção, que aqui há verdades muito mais profundas do que simplesmente falar sobre a vida conjugal de um homem e de uma mulher. Porque Adão é o princípio da história humana. E o que nele se revela no início da história da humanidade, nada mais é do que um reflexo para toda a humanidade, que vai muito mais além do que o casamento. Nesse caso aqui, o que faltava a preencher Adão era Eva. O que faltava a completar Adão era uma mulher. O que faltava a completar Adão era o preenchimento de uma necessidade sentimental, afetiva e por isso conjugal. Mas a vida de Adão, como o primeiro homem sobre a face da terra, vai revelar para nós nos dias de hoje, independente de casados ou solteiros, que todos nós, quando principiamos a plenitude, o início da nossa caminhada com Deus, nós começamos a nossa vida faltando algo. Ainda não estamos na plenitude de tudo aquilo que nós queremos viver. E o versículo de número 18 retrata isso. Retrata uma pessoa incompleta. Retrata uma pessoa que está precisando de algo para ser preenchido. Retrata alguém que tem um vazio a ser completado. Porém, o versículo de número 23, que encerra o desfecho dos versículos que fizemos menções, é um versículo onde Adão alcança a satisfação. E eu não quero começar pelo 18, mas quero começar pelo 23. O 23 vai dizer, e não é Deus que diz, é Adão que diz. Perceba isto. No verso 18, Deus constata que Adão está incompleto. No verso 18, Deus constata que a vida de Adão não está boa. No verso 18, Deus constata que ele não tem felicidade plena. No verso 18, Deus constata que ele está incompleto. Mas no verso 23, não é Deus que constata, é o próprio Adão que dá o desfecho da sua história. E ele diz, esta afinal. Ele está dizendo, eu comecei mal, mas eu estou terminando bem. Ele está dizendo, eu comecei incompleto, mas estou terminando satisfeito. Ele está dizendo, eu comecei triste, mas estou terminando alegre. Ele está dizendo, eu terminei vazio, mas estou terminando cheio. Ele está dizendo, eu terminei cabisbaixo, mas estou levantando e estou de pé. Ele vai dizer, esta afinal. Ele está dizendo o final da sua história. Ele está falando de como está terminando a sua história. E ele vai demonstrar desejo de satisfação plena e absoluta. Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Trazendo para outras palavras, o que Adão está dizendo é, Deus, eu estou satisfeito. Repita essa frase, Deus, eu estou satisfeito. Eu quero dizer para todas as pessoas que precisam ser preenchidas de algo na sua necessidade hoje aqui. Eu quero me dirigir a todas as pessoas que sabem que não estão vivendo uma vida plena. E não é só na presença
presença de Deus não é em todas as áreas da sua vida, eu quero dizer que você vai terminar a sua vida e o desfecho dessa história dizendo: Deus, eu estou satisfeita. Deus, eu estou satisfeito. Eu quero começar essa mensagem jogando por terra todo o karma, todo o espírito de cartomancia, toda a falsa pregação da cruz do Evangelho. Mateus capítulo 14, capítulo 16, versículo de número 24 em diante, Jesus vai dizer a seus discípulos: se alguém, pois, quiser me seguir, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E desde então começamos a imaginar que a cruz é um tipo de karma. E desde então começamos a imaginar que a cruz é um tipo de pendência, aonde ninguém pode ser feliz completamente porque tem que carregar a cruz, aonde ninguém pode ser satisfeito plenamente porque tem que carregar a cruz. Os crentes começaram a incutir na sua mente um tipo de pensamento que não é bíblico, um tipo de pensamento que é produzido por kardecismo e espírito de cartomancia, aonde todo mundo tem que chorar e viver o resto da vida pagando um preço. Ou seja, se você é feliz na igreja, você não é feliz no casamento. Se você é bênção na casa de Deus, na sua família é uma desgraça. Se a sua vida financeira é ruim, a sua vida espiritual é boa. Ou se a sua vida financeira é boa, a sua vida espiritual então é ruim. Começou até a se criar um rótulo de que o pobre é mais feliz do que o rico, e o rico não pode ser mais feliz do que o pobre, porque quanto mais pobre, mais crente, quanto mais miserável, mais servo de Deus, e quanto mais rico, mais distante de Deus. E tudo isso vem sendo criado porque o homem está caindo na mentira que o inferno contou, aonde não podemos ser satisfeitos, aonde não podemos ser preenchidos, aonde não podemos viver uma vida de plenitude. Mas um dos nomes do meu Deus é Shekinah, e Shekinah é plenitude. Jesus veio com duas características sobre a face dessa terra. Ele diz: eu vim para quê? Para desfazer as obras do diabo, e depois eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, e tenham em plenitude, e tenham em satisfação. Pega na mão desse crente e começa a profetizar. Diga: você vai ficar satisfeito. Você abre a boca, meu filho, e profetiza. Você vai ficar satisfeito. Chega dessa história que se é feliz no casamento não é bem sucedida no departamento. Se é bem sucedida no departamento não pode ser feliz no casamento. Se é próspero espiritualmente não pode ser próspero materialmente. Mentira do diabo. E hoje nós vamos rasgar a cédula do pecado, porque Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Você vai ser feliz na sua vida financeira, você pode ser feliz na sua vida conjugal, você pode ser feliz na sua vida sentimental, você pode ser feliz na sua vida eclesiástica, pode ser feliz na vida familiar, você pode ser bom pai, bom empresário e bom marido, você pode ser bom pastor, bom pai, bom filho e bom sobrinho, você pode ser boa mãe, boa filha, você pode ser boa sobrinha, boa tia, você pode ser boa serva de Deus. Abre-se nesta noite um caminho diante de ti, e este caminho é um caminho de plenitude. Caminha nele. Caminha nele. Caminha nele. Irmã Camila, tem respaldo bíblico para isso? Só tem. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada onde? No deserto? Como árvore plantada onde? Na seca? Como árvore plantada onde? Na pobreza? Como árvore plantada onde? Na miséria? Como árvore plantada onde? No fracasso? Quem lembra? Como árvore plantada junto a ribeiros de águas, junto a ribeiros de águas. A Bíblia diz mais, junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto. Não é árvore de flor e de galho, é árvore de fruto, a qual dá o seu fruto. Não dá só sombra, dá fruto também. Não dá só flor, dá fruto também. O Brasil tem uma característica que é totalmente ligada à nossa cultura, aonde diz que uma pessoa não pode ser boa em um monte de outras coisas. Se você é bom em uma coisa, você tem que ser bom só naquela coisa. Eu estou aconselhando uma pessoa que compõe, que canta, que prega e que ministra, e esta pessoa
está escolhendo uma coisa só para ser. E sabe o que ela disse para mim? Ela disse: eu só posso ser uma coisa porque no Brasil ninguém valoriza quem é um monte de coisa. Então você tem que ser uma coisa só. Olhe para a nação americana e tirando toda a ausência de frieza espiritual que tem andado naquela terra, veja, lá o escritor também é compositor, o compositor também é poeta, o poeta também canta, também prega, também profetiza. Do que isto fala da variedade de dons distribuídos. A Bíblia diz que a cada um ele dá segundo o que ele quer. Sabe o que Deus está dizendo? Para você ser bom no louvor, você não precisa ser um fracasso na cantina. Você também pode ser bom na cantina e pode ser bom no louvor. Para você ser bom pregador da palavra, você não precisa ser bom pregador da palavra. Você também pode ser pregador e pode ser um intercessor da madrugada de joelho dobrado no chão. Você pode ter variedades de ministérios. Árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Me apresente uma árvore nesta terra que as folhas não caem. Me apresente uma árvore nesta terra que não murcha. Me apresente uma árvore nesta terra que não sofre o processo das estações. Me mostre onde está essa árvore. Se você olhar para o seu lado, você vai dizer: essa árvore está aqui. A única folha que não seca é a do justo. A única folha que não cai é a do justo. O caminho que prospera é o do justo. O caminho que frutifica é do justo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai fazendo o que? Nasce hoje, murcha amanhã. Que faz o que? Prega hoje e não prega amanhã. Que faz o que? Canta hoje e não canta amanhã. Não. A Bíblia diz: é como a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Satisfação, plenitude. Chega dessa história de que você só pode ser bom em uma coisa. Chega dessa história que você só pode ser feliz em uma área da sua vida. Irmã Camila, e a cruz sou eu mesma. As únicas coisas que eu preciso amarrar e sofrer é por mim mesma. Naramanarassúria. Fraqueza do irmão não me atribula, o que me atribula é a minha fraqueza. Chatice do irmão não me atribula, o que me atribula é a minha chatice. Não, irmão, e como é que está a vida? Está tudo bem, mas e o teu marido? Eu vou levando aquela cruz. Quem disse que teu marido é aquela cruz? A cruz está dentro de você. Adão está apresentando desejo e satisfação plena. Ele está atingindo a plenitude de uma vida. Meu Deus do céu, eu ainda sinto um bloqueio para fazer a penetração dessa palavra, porque tem crente que se acostumou a pregar que a gente só tem que pagar preço. E quem me conhece já me ouviu pregar algumas vezes por essa cidade, sabe que eu também gosto de palavra de pagar preço. Mas o Senhor tem falado para nós acerca deste tempo, que é a última hora da igreja na face da terra, e agora ou você colhe ou não colhe mais, ou você semeia ou não semeia mais, ou você se satisfaz ou não se satisfaz mais. Plenitude. Adão está dizendo: agora eu estou pleno. Mas como foi que começou essa história? Esta história começa com Adão incompleto. E se eu puder dar um tema para esta mensagem nesta noite, o tema é o plano de Deus. Na vida de Adão nós temos o perfil de qual é o plano de Deus para a humanidade. Qual é o plano de Deus para a humanidade? Que o homem seja satisfeito. E como é que a Bíblia nos comprova isso? A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele criou todas as coisas e chamou à existência tudo aquilo que não existia. Quem fez o céu? Quem fez o céu? Estrelas, terra, semente, erva, animais, água, sol, lua. Deus fez todas as coisas que existem e todas aquelas que há diante de nós. E todas essas coisas Deus fez, e a Bíblia diz que havendo Deus criado todas elas, no sétimo dia Ele descansou. E agora, tendo Ele descansado a obra das suas mãos, que em nada tem a ver com dormir, com
descanso ou com um estado de inércia, mas simplesmente significa que Deus parou para admirar o trabalho da obra das suas mãos. Tendo ele admirado o trabalho da obra das suas mãos, a Bíblia diz que agora o Senhor vai formar o homem do pó da terra. Da onde, igreja? Da onde, igreja? Vai formar o homem do pó da terra. Deus pega o homem de algo que já existe, e é a primeira vez na história, na história da humanidade, do princípio, de todas as coisas, que Deus vai alçar mão de algo que já existia. Porque quando Deus criou todo o universo, quando Deus criou todo mundo, Ele chamou a existência aquilo que não existia. Mas quando Ele fez o homem, Ele tomou o homem de uma matéria-prima já existente. Por que é que Deus fez isso? Porque no plano de Deus da vida do homem, o homem precisa aprender a ter história, o homem precisa aprender a ter origem, o homem precisa aprender a ter memória. Quem não tem memória não tem futuro, bem já disse o pastor Gesiel Gomes. Nós precisamos ter memória. Deus não te criou do nada, Deus te criou de algo que já existia. Para quê? Para você não esquecer de onde veio. Todo plano que Deus tem na nossa vida traz consigo uma história da qual eu não posso esquecer da onde eu vim. Eu não sei aonde Deus tem te colocado, eu não sei o que Deus tem feito na tua vida, mas nesta noite Ele usa a minha boca para te dizer: não esquece da onde eu te tirei, não esquece da onde você veio, não esquece dele marachai da canto remarachuia. Ele pega o homem agora do pó da terra. Para quê? Para que o homem nunca se esqueça que tem memória, para que o homem não se esqueça que tem história. Irmã Camila, vida de plenitude é vida para quem? É para quem não esquece da história que Deus escreveu. Vida de satisfação é para quem? É vida para quem sabe da onde Deus tirou. Quem não sabe da onde Deus tirou pode andar para qualquer lugar e voltar de onde veio. Sabe por quê? Porque não tem história e não sabe da onde Deus tirou. Agora, quando tem alguém que se lembra: foi dali que Deus me tirou, foi dali que Deus me fez subir, foi dali que Deus me arrancou, ele nunca mais volta para lá. Sabe por quê? Porque ele tem história, ele tem memória. Deus está dizendo: vou dar satisfação e plenitude para quem tem memória. O barro de algo tão pequeno e tão desprezível não podia ter sido do pedaço de uma estrela, não podia ter sido fragmento de um diamante. O salmista vai salmodiar e ele vai dizer que o homem é o pináculo da criação de Deus. De uma forma messiânica ele vai anunciar: pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de glória o vestiste e o coroaste. Ele está falando messianicamente do nosso Senhor, mas está apontando para como o Senhor, tão cheio de glória, se reveste de algo tão corruptível como a nossa matéria humana. Ele pega o que é desprezível, e esta é a forma de Deus trabalhar. Deus pega o que não é para confundir quem acha que é. Mas Camila, o que eu estou fazendo aqui? Por que Deus não chamou o irmão mais inteligente da minha família e chamou eu, que não consegui nem terminar o ensino fundamental? Irmã Camila, por que a minha família é a mais pobre da minha casa, mas ainda assim é a mais próspera? Meu filho estuda aonde o filho do meu vizinho não estuda. E você fica se perguntando: é Deus dizendo porque eu pego quem não é, eu pego quem não é, eu pego quem não é. Pega no barro. E agora o homem vai se tornar alma vivente. Segunda característica do plano de Deus para a vida do homem: dá a ele uma alma. Por quê? Porque na alma se agrega valores que no corpo não se sustenta. Eu vou repetir: na alma se agrega valores que no corpo não se sustenta. Versículo de número 26 do capítulo 16. Quando o Senhor Jesus fala acerca do seu reino, pregando aos seus discípulos, ele vai dizer: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se em troca disso perder a sua alma? Deus vai dar ao homem o que ele tem de mais valioso, e a sua alma. Por quê? Porque dentro da biologia humana, quando aprendemos acerca do ser humano, aprendemos que ele nasce, cresce, reproduz e morre. Porque o homem trata o homem como um ser vivo, mas Deus trata o homem como um ser eterno. Quando nós estamos no primário da escola,
a gente já começa a aprender. A tia faz uma florzinha e pergunta que o que é isto? É mineral, é vegetal? E aí alguém diz, é um ser vivo. E por que é um ser vivo? Por causa das 3 regrinhas. Quais? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas quando Deus forma a biologia do homem, Ele coloca dentro do homem algo que não se comporta na biologia divina. E qual é a biologia divina? Não é nasce, cresce, reproduz e morre. Não termina por aí. A do homem tem 4 processos e a de Deus 5 processos. Quando Deus cria o homem, Deus não chama o homem de ser vivo. Todo ser vivente é naturalmente chamado de ser vivo. Mas quando Deus cria o homem, a Bíblia diz, e soprando em suas narinas o fôlego de vida, foi feito o homem alma vivente. O homem foi feito alma vivente. E como se funciona nessa biologia agora? O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Humano, divino. O homem nasce, cresce, se reproduz, morre e ressurge para viver eternamente. Quer seja no céu ou quer seja no inferno. Na etapa humana são 4 processos, na etapa divina são 5 processos. Por quê? Porque Deus não nos criou para a morte, mas ainda assim o homem tendo pecado, sendo destituído da glória de Deus, ele continua a ser um ser eterno. Por quê? Porque ele possui algo chamado alma. Quando Deus cria o homem e chama o homem de alma vivente, Deus está dando ao homem um privilégio que nenhuma outra característica da humanidade jamais terá, da criação, jamais terá. Qual? Ter alma. Deus não olha para você pelo que você veste, Deus te contempla e te conhece pela sua alma. Deus não está nem aí se você usa chinelo do calçadão ou se você usa sapato da grife. Deus está preocupado com a sua alma. Quando Deus cria o homem, Ele está estabelecendo um princípio de prioridade. Qual é este princípio? Eu posso até cuidar do teu corpo, eu posso até te vestir, eu posso até te calçar, mas a minha prioridade é com a sua alma. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer, eu desejo que todo o teu corpo tenha saúde, bem como vai a tua alma. Ele está dizendo, se a tua alma tiver saúde, todo o teu corpo terá saúde. Quando o Senhor, Ele cria o homem e coloca no homem alma, Ele está dizendo, eu posso cuidar de tudo que está à sua volta, mas saiba que a minha prioridade contigo sempre será a sua alma. Jesus estando na terra, Ele vai dizer, se vós sendo maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso Pai que está no céu. Ele vai dizer o quê? Não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma, com aquilo que comeremos, com aquilo que beberemos, porque o vosso Pai que está no céu sabe de tudo que vocês precisam. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não fiam, e